Muito bom dia para você, Paula, irmãos do Sorrindo para a Vida. Bom dia para você aqui no Brasil e no mundo. Eu falo ao vivo dos nossos estúdios na Vila Mariana, bairro da capital paulista, e já aproveito para mostrar, olha só, como fica o tempo aqui em São Paulo. Hoje, dia de sol entre nuvens. E é bom encarregar o guarda-chuva, porque são esperadas aquelas pancadas de chuva de verão para o período da tarde. A máxima pode chegar aos 32 graus. Agora exatamente 9 horas 35 minutos, hora de ficar bem informado aqui com a gente. E hoje, infelizmente, acordamos com a notícia de que a Rússia já bombardeou a Ucrânia. Traremos mais informações, mas desde já intensifiquemos nossas orações por esta triste situação. Aqui no Brasil falaremos sobre a ajuda que a Igreja de Brasília está enviando a Petrópolis, no Rio de Janeiro. E você lembra que ontem a gente falou aqui sobre a nomeação do novo arcebispo de Cuiabá, Dom Mário Antônio da Silva? Pois é, hoje tem entrevista com ele aqui na nossa edição. E ainda, Padre Rafael André, psicólogo, nos falará sobre a importância de ouvir o nosso corpo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Recordamos que nesta terça-feira o Papa Francisco tuitou duas mensagens referentes aos conflitos entre Rússia e Ucrânia. No primeiro deles, ele pede às autoridades políticas um exame de consciência diante de Deus e que preservem a paz. Na segunda mensagem, o Papa lembrou que no dia 2 de março, quarta-feira de cinzas, todos são convidados ao dia de jejum e oração para que a Rainha da Paz preserve o mundo da loucura da guerra. Nesta quarta-feira, o pontífice afirmou que, apesar dos esforços diplomáticos destas últimas semanas, temos diante de nós uma situação cada vez mais preocupante que põe a paz de todos em risco. Pois é, nos unamos mesmo em oração ao Santo Padre. E a União Europeia promete novas sanções à Rússia. Putin ameaça com consequências nunca vistas antes. Invasão russa à Ucrânia é destaque em todo o mundo nesta quinta-feira. Rússia invade a Ucrânia por terra e mar. Esse é o destaque do The New York Times. Áreas em toda a Ucrânia estavam sob ataque na manhã de hoje. O Washington Post afirma que Estados Unidos prometem responsabilizar a Rússia por ataque à Ucrânia. Biden chama a invasão de injustificada e diz que sanções estão por vir. O jornal japonês Yomiuri Shimbun destaca: União Europeia vai punir a Rússia com novas sanções. Entre as penalidades, os líderes da União Europeia vão congelar seus ativos, interrompendo o acesso de seus bancos ao mercado financeiro europeu e visando os interesses do Kremlin por seu ataque bárbaro à Ucrânia. O El País estampa: líder russo adverte que qualquer interferência terá consequências como nunca foram vistas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou lei marcial diante da ofensiva. O francês Le Monde afirma: Rússia bombardeia alvos militares em todo o país e pelo menos 40 soldados foram mortos. Vladimir Putin fez um anúncio sobre o início do ataque militar ainda durante a noite, recusando o termo de ocupação. Em Kiev, a população foge para o oeste. As autoridades ucranianas cortaram relações diplomáticas com Moscou. O britânico The Guardian destaca: protestos internacionais acontecem enquanto Putin lança invasão em grande escala. O embaixador da Rússia em Roma, Sergei Razov, foi convocado pelo secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores da Itália, Ettore Francesco Secchi, na manhã de hoje. Secchi disse a Razov que o governo italiano condena veementemente o gravíssimo e injustificado ataque de Moscou contra a Ucrânia e chamou de grave violação do direito internacional. O jornal italiano Avvenire destaca: Putin bombardeia a Ucrânia e ninguém interfere. As forças russas também atacam a partir da Bielorrússia e da Crimeia. Não apenas na fronteira, mas também a capital Kiev foi invadida. Os russos tentaram assumir o controle do aeroporto. Há dezenas de mortos e feridos, e longas filas de carros congestionam a saída de Kiev. Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, critica o anúncio da Rússia. Esse é o destaque do alemão Deutsche Welle. O chanceler fala de um dia sombrio para a Europa.
Pois é, rezemos porque as nossas orações têm mais força do que qualquer bomba. E um grupo de voluntários de Brasília arrecadou doações para os moradores de Petrópolis aqui no Brasil. Os caminhões com os produtos partiram para o Rio de Janeiro logo cedo após a bênção do arcebispado da capital brasileira, Dom Paulo César Costa. Quem está lá é o repórter Francisco Coelho. Bom dia para você, Francisco. Bom dia, Danusa, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias, edição da manhã. Nós estamos aqui no Galpão da Liga do Bem, que é um grupo que ajuda as pessoas carentes aqui em Brasília. E desta vez eles se reuniram em tempo recorde, conseguiram arrecadar mais de 30 toneladas de doações para enviar aos moradores de Petrópolis. Logo pela manhã, os caminhões foram abençoados pelo arcebispo de Brasília, e eu estou ao lado dele aqui e a gente vai falar sobre a importância dessa ajuda aos moradores de lá e o papel da igreja nessa rede de solidariedade. Primeiro, muito obrigado, sua bênção. Deus te abençoe. Nós estamos aqui muito felizes, abençoando esses 2 caminhões, o que manifesta uma solidariedade. Solidariedade de tantas pessoas, um pouco distante de Petrópolis, mas que estão vendo a necessidade das pessoas lá, estão olhando para aqueles irmãos que estão lá sofrendo e passando necessidade. Isso é a beleza da humanidade, a beleza da solidariedade. Nós precisamos cada vez mais na nossa sociedade hoje ir criando redes de solidariedade. E o que a Liga do Bem fez foi criar uma rede de solidariedade, olhando para os irmãos necessitados, olhando para os irmãos que estão sofrendo. E esse olhar para os irmãos que estão sofrendo, isso faz a diferença, porque essas pessoas vão poder começar a olhar o presente e o futuro com um pouco mais de esperança. Perderam tudo, precisam reiniciar suas vidas. A solidariedade traz esperança, a solidariedade muda a vida das pessoas. E nós desejamos que essas pessoas lá de Petrópolis que estão sofrendo, que possam olhar a vida, o presente, o futuro com esperança, possam ter força para reconstruírem suas vidas, porque uma grande rede de solidariedade foi criada, porque a rede do bem está fazendo o seu papel, porque a solidariedade está acontecendo. Nós voltamos com você aí nos estúdios em São Paulo. Obrigada, Francisco, que bom, né? Notícias boas que nos enchem aí de esperança. E o novo arcebispo de Cuiabá, Dom Mário Antônio da Silva, nomeado nesta quarta-feira pelo Papa Francisco, deverá tomar posse no fim de abril. O religioso comandava a Diocese de Roraima desde 2016. Em conversa com nossa equipe, ele falou sobre a sua nova missão. Tenho consciência comigo de que os muitos frutos da missão aqui em Roraima foi pelo compromisso e comunhão das pessoas comigo, do clero, da vida religiosa consagrada e, sobretudo, das nossas lideranças nas comunidades através dos cristãos leigos e leigas. Então, é gratidão, esperança e um pedido de oração, que é também um ato de rezar por todos os nossos diocesanos aqui de Roraima. Tenho no coração presente a Igreja de Roraima, e que agora começa a dilatar um pouco mais meu coração, para que também nele eu coloque a Arquidiocese de Cuiabá. E pedir que Deus abençoe, neste momento, de maneira muito bonita, muito prodigiosa, a Diocese de Roraima e a Arquidiocese de Cuiabá. E, extensivamente, o Regional Norte 1, Amazonas e Roraima, e o Regional Oeste 2, o Estado do Mato Grosso. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigada, Dom Mário, por esta entrevista, esta contribuição para o nosso jornalismo. E continuamos nossa série sobre viver bem, baseada nos escritos de Anselm Grun. Na última semana, falamos sobre a importância de viver em ritmo equilibrado. Hoje, entenderemos por que é fundamental ouvir o nosso corpo. O ser humano ele é composto de movimento e pausa. Eu preciso me movimentar, eu preciso estar em constante ação, mas ao mesmo tempo de uma pausa. Então, quando eu exerço
uma atividade física, quando eu busco uma simples caminhada, automaticamente o meu organismo vai liberar endorfina, né? Ali o elixir da alegria, eu me sinto melhor, eu me sinto equilibrado. Então, a atividade física é primordial, uma simples caminhada, sair, né, do seu comodismo. Estamos tão acostumados com o controle remoto, com o forno micro-ondas, tudo muito prático, tudo assim, está ali na nossa frente, mas também nos movimentar, procurar equilibrar a respiração. Tem pessoas que nem conseguem mais respirar, nem sabem que respira. Um dos meios para encontrarmos a Deus, para conhecermos a Deus, o Catecismo da Igreja Católica ensina isso, né? É justamente a natureza. Então, olha, quanto tem ao nosso redor, vai em frente, caminha, se movimenta, né? Para que, não só nessa movimentação, porque São Bento nos ensina isso, né? Ora et labora, né? Oração e trabalho. Então eu tenho que fazer 1 hora de trabalho, 1 hora de oração. Não, no ritmo da vida, reze. No ritmo do seu trabalho, encontre Deus. Saiba ter aquelas pausas, sabe, depois do almoço que você dá aquela cochiladinha? Ali, depois de uma atividade longa, para, respira, toma um pouco de água, recomeça de novo. É fundamental. Meu corpo não é uma máquina. Ela precisa se recompor, ela precisa se refazer. Ricos ensinamentos, né? Vamos então colocar em prática e na próxima quinta-feira falaremos sobre o sentido de trazer mais alegria à vida. Assim a gente se despede, fique informado nos seguindo no Instagram, @CNNoticias e mais tarde às 6h45 no Canção Nova Notícias, edição da noite. Agora você fica com a quinta-feira de adoração. A gente termina hoje com imagens do céu da cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Deus abençoe você e até mais!